certeza, uma satisfação estar aqui de novo com vocês, né? E nesse curso em especial aqui, que é um curso que tem muita conexão com a nossa atividade aqui na cidade de São Paulo, que trata do direito das águas à luz da governança, né? E vocês já viram nesse curso, ao longo desses dias, as questões mais fundamentais voltadas aqui à nossa apresentação, que é focada na segurança hídrica e saneamento básico na cidade de São Paulo. É o slide seguinte aí que você puder passar, né? E aí vocês já observaram, e com relação a esse tema, né? Vocês já tiveram oportunidade de estudar e verificar que nós estamos tratando de água e saneamento como um direito fundamental humano, né? Observaram também a natureza jurídica das águas doces como um bem ambiental, social e econômico, né? E aqui já entrou na primeira aula de vocês o conceito de saneamento básico e recursos hídricos. O saneamento básico, evidente, como um componente da gestão. Marco, por favor, vocês podem fazer o favor de mudar? Vocês estão conseguindo mudar o slide? Porque está na primeira slide ainda. Mas eu estou aí mesmo. Tá. Eu aviso quando precisar mudar. Desculpa. Estou fazendo só uma introdução. Então, esse foco da segurança hídrica e saneamento básico na cidade de São Paulo está já muito correlacionado com os assuntos que foram vistos já no dia 20 aqui, que consta do programa de vocês, né? Então, também se correlaciona com outras questões que que vocês já tiveram, vamos dizer, conhecimento, que estão fundamentados na Lei das Águas, Lei 9433, 97, os fundamentos da política de recursos hídricos, e aí surge a Bacia Hidrográfica como unidade básica de gestão, como todos vocês conhecem. E um outro princípio, uma outra condicionante, que aqui nós entramos efetivamente, que é a gestão descentralizada e participativa. A gestão descentralizada e participativa prevê, tanto na lei federal como na lei estadual de São Paulo e nas outras leis estaduais, a interatividade com as outras instâncias de governo, em especial os municípios e também a sociedade civil organizada. Muito bem. Aqui, então, quando nós falamos em segurança hídrica e saneamento, nós estamos falando na cidade de São Paulo, numa bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Alto Tietê, que basicamente coincide com a região metropolitana de São Paulo. A cidade de São Paulo ela tem 1.500 km² de superfície e a bacia do Alto Tietê cerca de 3.000 km², ou seja, só a cidade de São Paulo ela abrange praticamente metade da bacia hidrográfica do Alto Tietê. E a bacia hidrográfica do Alto Tietê é composta pelo território de 35 municípios, a região metropolitana um pouco mais, né? E dentro desse conceito da gestão compartilhada, participativa e descentralizada, como que a lei federal e a lei estadual estabeleceram que isso se dá? Isso se dá através de colegiados chamados de comitês de bacia, tá? E quando nós verificamos como funciona o comitê de bacia, o comitê da bacia do Alto Tietê, por exemplo, é um comitê baseado aqui no fundamento do direito do rio estadual, que é o rio Tietê, de domínio estadual. E como que ele é composto? Ele é composto por 3 segmentos, quer dizer, os segmentos do governo do estado, que são indicados, o segmento das cidades, que são eleitos, né? As cidades concorrem, e o segmento da sociedade civil também são eleitos através dos interessados, né? Através de uma assembleia, de um processo seletivo aberto. E quem preside o comitê? O comitê da Bacia do Alto Tietê é um prefeito, tá certo? Quer dizer, então aí já este fato, sim. Desculpa, você já começou a fazer a apresentação? Eu vou começar agora, tá? Então tá bom. Agora. Desculpa, é que a gente estava achando porque às vezes acontece isso, congela... Não, tá. Eu vou avisar. Pode passar para o próximo slide, para vocês ficarem tranquilos. Assim a Maria Elisa para de chatear. Pode passar para o próximo slide.
Bem, então, e mais um ainda, pode passar para mais um. Então, o que acontece? Quer dizer, o Comitê da Bacia do Alto Tietê, ele é presidido por um prefeito. Muito bem. Se ele é presidido por um prefeito, né, isso já denota uma interface com os componentes da gestão hídrica importante, porque, na realidade, quer dizer, se nós falamos em saneamento, e aqui vamos falar dos agentes gestores, interface na gestão hídrica e no saneamento básico, nós abordamos, na realidade, aspectos que dizem respeito ao território onde se situa a bacia, tá? Ou dos territórios onde se situa uma bacia, né? E aqui vem um aspecto muito importante que vocês observam nesse slide, aí à direita, que é o de segurança hídrica, né? Tá? É a segurança hídrica que está colocada. E como nós entendemos aqui na cidade a segurança hídrica? Quer dizer, entendemos da mesma forma que em todo lugar. Quer dizer, só que aqui nós temos uma lei de 30 de maio de 2019, a Lei 17.104, que na realidade originou-se de um projeto do Legislativo, que foi depois, aprimorada pelo Executivo, e que instituiu a Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão de Águas no âmbito da cidade de São Paulo. Por quê? Porque estava faltando exatamente essa interconexão formal, né, entre vamos dizer, a cidade e os órgãos colegiados e as demais instâncias de fiscalização e regulação. E, em especial, isso se refletiu no saneamento. Então, como nós entendemos, na realidade, a segurança hídrica? No âmbito do interesse local aqui da cidade, como a garantia à população ao acesso a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável por meio da integração de políticas de saneamento, meio ambiente, gestão de recursos hídricos, saúde, uso do solo, defesa civil, transparência e controle social. Então, aqui nesse slide vocês têm eu apenas pensei alguns dos pontos mais que refletem mais a situação de correlação da segurança hídrica e na gestão hídrica no saneamento básico, principalmente quais? Desenvolvimento regional urbano. Tá? Então, hoje nós estamos em processo de revisão, e isso está muito em evidência na imprensa local aqui, talvez tenha repercutido até aí, na revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade. Ora, se nós estamos revendo o Plano Diretor Estratégico da cidade, vamos introduzir novas posturas edilícias, várias outras posturas que fatalmente interferem no uso e ocupação do solo, tá? E, portanto, interferem nas necessidades de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos, drenagem, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos, tá? E manejo de resíduos sólidos, né? Outro aspecto que aqui são os aspectos esses dois aspectos que eu selecionei em função do nosso tempo, né? Habitação. E habitação de interesse social, principalmente. A habitação de interesse social, ela se localiza normalmente em áreas que nem sempre estão atendidas pela prestadora de serviços de água e esgoto. Então, se a cidade tem que prover habitação de interesse social, e prover habitação de interesse social repercute no saneamento, tá? Repercute na necessidade de infraestrutura hídrica e repercute na gestão hídrica, evidentemente, né? E aqui nós, na linha de base, eu coloquei a Ana como, vamos dizer, como com o seu papel superior aqui de gestora e reguladora também do saneamento no nível nacional e que, vamos dizer, incorpora aí, nesse contexto, as agências regulatórias e fiscalizadoras estaduais. E na cidade de São Paulo, a gestão do saneamento, da prestação de serviços de águas e esgoto, agora especificamente, eu já vou entrar na prestação de serviços de água e esgoto. A prestação de serviços de água e esgoto, ela está regulada por um convênio e um convênio entre a cidade de São Paulo e o governo do estado de São Paulo, e um contrato de prestação de serviços entre a cidade de São Paulo e a Sabesp. E esse contrato, ele é regulado e fiscalizado por uma agência estadual chamada Arcesp, e todos aí devem conhecer.
E é evidente que a Arcesp ela recebe por isso, né? Quer dizer, ela tem ela cobra uma taxa de fiscalização que é paga pelo contribuinte, através da tarifa, né? E realiza esses serviços. E na cidade de São Paulo, nós temos aqui a outra figura que foi criada mais recentemente, que é a SP Regula, a quem cabe efetivamente estabelecer o controle e a fiscalização dos contratos de prestação de serviços públicos para a cidade. Em especial, ela assumiu o papel que antes era de uma agência municipal de limpeza urbana, a ANLURB, e está muito focada também em resíduos sólidos. O próximo slide, por favor. Muito bem. Então, nós estamos aqui observando que, no que diz respeito à titularidade, gestão associada e regionalizada, já no contexto do novo marco regulatório, o governo federal estabelece as normas em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que estabelece também diretrizes de regulação. O município detém a titularidade. Nós podemos ter uma gestão compartilhada, que no caso da cidade de São Paulo já existe, mediante um convênio desde 2010, a gestão já é compartilhada aqui na cidade de São Paulo, mas está, vamos dizer, também pode estar associada a um bloco de municípios. Tá? A cidade de São Paulo não aderiu a nenhum bloco, tá? Ela continua com a gestão compartilhada, exclusiva, com a prestadora de serviço, né? E o Estado também detém a titularidade uma vez que, no caso aqui da cidade de São Paulo, da Sabesp, ela é uma empresa onde o controlador é o governo do Estado de São Paulo. Muito bem. Slide seguinte, por favor. Lembrando um pouquinho aqui o contexto do saneamento no país, dos nossos 5.570 e tantos municípios aí, se nós analisarmos o horizonte, que isso é uma referência de 2020, apenas para contextualizar o volume de recursos que, vamos dizer, são necessários e que precisamos discutir do ponto de vista de uma das exigências da sociedade, do poder público, né? Quer dizer, de quem trabalha no saneamento, que é a universalização do serviço, né? Na cidade de São Paulo, como nós já vimos desde 2010 com esse modelo de gestão compartilhada, a nossa meta de universalização é para 2029. O marco regulatório estabelece até 2033. Agora, veja, num contexto, isso requer, o nosso contrato, ele tem um valor nominal hoje de origem, né, de 2010, na faixa de 50 bilhões de reais, e hoje, corrigido, isso deve ser, não tenho ideia, mas deve ser um valor assim bastante mais expressivo, né? Mas do ponto de vista, vamos dizer, nacional, que é onde vocês estão aí no Poder Federal, né? Vejam, quer dizer, os atuais e os novos atores têm que buscar novas formas de abordagem e de geração de recursos para a universalização em qualquer dimensão, né? Quer dizer, imaginamos esse cenário de 2020 apenas para demonstrar a magnitude, digamos, das avaliações. Naquela ocasião era o Ministério da Economia, hoje é o Ministério da Fazenda, mas eu lembro que em 2020 eu colhi essas informações apenas a título ilustrativo. Só o BNDES realizou operações de financiamento na área de infraestrutura sanitária, e foram 120 operações que totalizaram 9 bilhões de reais. Bom, isso parece muito, mas não é tanto assim, porque, só para vocês terem uma ideia, a receita anual da Sabesp na cidade de São Paulo é quase 8 bilhões de reais atualmente. Então, equivale, mas do ponto de vista nacional, quer dizer, equivale a uma receita da maior prestadora de serviço de água e saneamento, de água e esgoto, uma das maiores do planeta, né? Certo? Então, é um valor significativo de um determinado ponto de vista, mas não é tanto assim. Tanto é que a gente vê que também a Caixa Econômica Federal, em 2020, fez 900 operações de crédito
nesse setor, totalizando 30 bilhões de reais. E aqui aparece uma cifra que se estimava naquela ocasião de 700 bilhões de reais como necessária para a universalização dos serviços naquela época. Então, veja, quer dizer, aqui surge então essa reflexão. Ora, 700 bilhões é muitas vezes mais do que aquilo que o próprio BNDES, a Caixa Econômica Federal, juntas, tiveram oportunidade de operacionalizar. Então, é lógico que essas não são as únicas fontes. As fontes, basicamente, são tarifárias, mas é preciso, quando se avalia uma repercussão sobre a tarifa de investimentos que podem chegar, se isso era em 2020, vamos arredondar isso aqui, chega a R$1 trilhão, tá certo? Quer dizer, qual é a repercussão tarifária disso se o serviço for universalizado? Tá certo? Quer dizer, então, isso já dá um modo de reflexão para que nós imaginemos, será que o modelo, vamos dizer, o modelo ideal é um ou é outro? Quer dizer, é um modelo privado, um modelo público, um modelo misto? Quer dizer, ou seja, fica evidente, quer dizer, pela magnitude, mesmo que preliminar dos investimentos necessários, quer dizer, a participação do poder público nessa questão é imprescindível, a meu ver, né? Muito bem, podemos prosseguir para o próximo slide, por favor? Aqui apenas também um destaque com relação a essa magnitude dos investimentos, apenas para chamar a atenção de todos aqui, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, vamos dizer, isso é um dado aqui, digamos, que subsidiou, inclusive, esse decreto federal. Havia uma geração de resíduos sólidos no Brasil, segundo essas duas fontes aqui, o próprio IBGE, de quase 61 milhões de toneladas ano de resíduo sólido. E em 2020, 80 milhões de toneladas, ou seja, em 10 anos subiu 30%. Tá? Imaginamos que isso repercutindo até hoje chega com certeza à casa de 90 milhões de toneladas ano de resíduo sólido, ou seja, é uma magnitude e esse é um componente junto com o manejo de águas pluviais que são muito, vamos dizer, importantes e muito estratégicos para o sucesso da política de universalização do saneamento no Brasil, tá? Não se trata apenas, e vocês observem, quando eu vou falar daqui a pouco do Plano Municipal de Saneamento, quer dizer, vocês observem que muitas das dificuldades estão e as repercussões dos impactos sobre os corpos hídricos, sobre o saneamento em si, estão muito correlacionados com o manejo das águas pluviais e a geração dos resíduos sólidos, né? Próximo slide, por favor. Bem, agora entrando especificamente na cidade, como que se faz essa gestão compartilhada do contrato de prestação de serviço de água e esgoto na capital e como é esse arranjo institucional. O contrato prevê que essa gestão compartilhada é feita através de um comitê gestor. Esse comitê gestor é paritário entre o Estado e o município. Tá? A prestadora de serviços é a Sabesp e a regulação e fiscalização é da Agência Reguladora de Energia e Saneamento de São Paulo, que é a Arcesp. Muito bem. Então, como que se dá essa paridade? É igualitária, ou seja, o Estado tem três representantes titulares e suplentes nesse comitê gestor, que são normalmente 3 secretários de Estado. E o município também tem 3 secretários que representam os membros titulares e suplentes, quer dizer, são 6, né? Quer dizer, 6 de cada lado, um titular e um suplente, mas 3 vagas, né? E essa gestão é feita, vamos dizer, no topo por esses representantes. Ora, mas não dá para um contrato dessa magnitude, vocês imaginem o número a dimensão dos ativos que estão sendo geridos aqui na cidade de São Paulo. São dezenas de milhões de ativos incorporados, todos os ativos exclusivos e compartilhados também, porque quando nós fazemos o mapeamento dos ativos é uma coisa assim descomunal, quer dizer, porque envolve tudo isso
é propriedade da cidade, quer dizer, as redes coletoras, as redes de abastecimento de água, os coletores tronco, e aí vem todas as levatórias, todas aquelas, né, estações de tratamento, aí já são compartilhadas, algumas são compartilhadas, outras não, né? Tá? Então, como que opera se vocês observarem mais aqui na parte inferior do slide, como que é operada essa gestão? Os membros titulares e suplentes, eles tem vamos dizer, um presidente desse comitê gestor que é revezado a cada biênio entre o Estado e a cidade. Então, a cada 2 anos muda o presidente e muda também a secretaria executiva. Quer dizer, o secretário executivo passa a ser junto com o presidente de um lado ou de outro, né? Mas na prática, a secretaria executiva toca esses trabalhos e ela se apoia em comissões temáticas e num núcleo de gestão técnica que vamos dizer, composto por vários representantes em função de temas que são temas vinculados ao contrato, ou programas, ou, vamos dizer, ações específicas. A cada período, nós fazemos uma revisão, tanto do plano municipal, o plano de saneamento da cidade de São Paulo, como também e, consequentemente, também do programa de investimentos e metas desse plano municipal. E esse plano é que deve ser vamos dizer, a fonte a ser utilizada pelos agentes de fiscalização e regulação para o seu acompanhamento. Então, aqui nós temos as comissões temáticas, que uma delas é a comissão temática de revisão de investimentos e metas, tá? O núcleo de gestão técnica acompanha os programas específicos, tipo programas de despoluição, que aqui nós chamamos de programa Córrego Limpo, o programa de uso racional da água, que faz parte do contrato também, e outras ações especificamente nesse setor. O núcleo de gestão técnica é composto, então, de especialistas de ambas as partes, né? De várias unidades, e eles não são necessariamente paritários, são convocados e constituídos esses grupos em função das demandas que se estabelecem no programa de trabalho pelo comitê gestor. Existe um programa de trabalho em que eles atuam, e o núcleo de gestão técnica compõe esses núcleos de especialistas à medida da necessidade, né? Próximo slide, né? Nós vamos então passar diretamente para o plano de saneamento básico, tá? E apontar aqui para vocês, tem aqui apenas umas ilustrações, pode passar para o seguinte. Aqui nós temos, em primeiro lugar, aqui a capa, né, do nosso plano municipal de saneamento na nossa edição de 2019. Né? E aqui eu dou um destaque para no slide seguinte, tá? Pode passar para o próximo slide. Eu dou um destaque para os principais subitens dos capítulos do plano municipal. São, evidentemente, ele abre com uma política municipal de saneamento e a estrutura institucional, que é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês anteriormente, ou seja, a estrutura institucional, que é a governança, e aqui nós estamos tratando da governança, né? Tá? A estrutura de governança do saneamento na cidade de São Paulo é aquela que eu apresentei há pouco, e nesse capítulo 5 nós destacamos como funciona essa política municipal de saneamento e a estrutura institucional, que é basicamente a governança do nosso contrato de prestação de serviços. E aí vem os componentes de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e gestão de resíduos sólidos, tudo isso dentro digamos, desse escopo do saneamento. Entretanto, aqui já tem um detalhe. O contrato de prestação de serviços com a Sabesp é um contrato de prestação de serviços de água e esgoto, de prestação de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. E como ficam os outros 2 componentes, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos? Eles não estão nesse contrato. Tá? Então, é uma outra, vejam, quer dizer, é uma outra gestão, tá? Quer dizer, que de alguma maneira precisa ser aprimorada para se correlacionar com o Plano Municipal de Saneamento. E de que maneira a gente imagina que isso possa se dar? Através do que a própria Lei 17.104 de 2019 previu, que o município precisaria instituir uma instância hídrica, tá?
competente para implantar a política municipal de segurança hídrica e gestão de águas. Porque até o momento, quer dizer, o que nós temos? Nós temos um bom contrato, uma gestão compartilhada no que diz respeito a abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Tá? Entretanto, o manejo de águas pluviais fica vamos dizer, por única e exclusiva responsabilidade do Tesouro Municipal. Não existe investimento de nenhuma natureza, vamos dizer, contínuo e nem previsto e nem planejado, apesar de existir um plano de manejo de águas pluviais na cidade. A Maria Luísa trabalhou nesse plano, eu trabalhei nesse plano também, tá? Quer dizer, e apesar de existir isto, não existe uma estrutura, vamos dizer, econômico-financeira e institucional que permita dotar recursos com a mesma, vamos dizer, com a mesma magnitude e necessária e com a mesma, vamos dizer, com o mesmo desempenho que se imagina de um contrato de prestação de serviços de água e esgoto. Ou seja, nós temos aqui, no caso, uma contratada, que é a Sabesp, certo? Mas nós não temos uma contratada para trabalhar em manejo de águas pluviais. Isto é um serviço que ainda é prestado diretamente pela cidade. E então ele está sujeito, apesar das alocações orçamentárias, etc., ele não é um serviço dimensionado da mesma forma que um serviço, vamos, contínuo de abastecimento público e coleta e tratamento de esgotos. Então, depende de dotações orçamentárias do Tesouro, que não estão alicerçadas em nenhuma fonte de recursos a não ser o Tesouro. Tá? E tem uma dinâmica, vamos dizer, descentralizada, através de uma Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, de uma empresa pública chamada São Paulo Obras, de 32 subprefeituras. Então, tudo isso se pulveriza num contexto que está fora deste, apesar de estar inserido no plano, a administração disso, quer dizer, a gestão disso, não se conecta e não se integra ainda da maneira como deveria ser. Então, ele fica sendo assim, tipo, vamos dizer, usar um termo assim, vamos dizer, coloquial, ele é o primo pobre deste serviço ou deste contexto de gestão, porque ele não tem estrutura tarifária que o suporte, ele tem apenas o Tesouro da cidade. E se o Tesouro priorizar e os usos do orçamento do município, apesar de serem significativos, a cidade de São Paulo tem um orçamento anual de cerca de 100 bilhões de reais ano. Apesar disso, quer dizer, as prioridades de educação, saúde, segurança urbana, desenvolvimento urbano, transporte público, tudo isso são bastante relevantes. Então, a tendência é que é evidente que isto fique, vamos dizer, dependente de outras decisões. Tá? Quer dizer, no que diz respeito ao resíduo sólido, o problema é um pouco diferente também, porque existem contratos de prestação de serviço. Então, ele é alicerçado e também tem uma taxa, né, envolvendo a prestação desse serviço, quer dizer, alicerçado numa taxa. Então, ele é mais estruturado de uma forma parecida, não exatamente idêntica, porque não é uma empresa, mas são várias empresas que prestam esse serviço, mas ela tem sustentabilidade econômico-financeira alicerçada em contratos de prestação de serviço, da mesma forma que abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, né? Muito bem. Passamos para o próximo slide, então, e aí, apenas para destacar nesses próximos slides, que nós estamos agora num processo, aquele processo periódico de revisão do Plano Municipal de Saneamento e revisão do Programa de Investimentos e Metas do contrato de saneamento, especificamente do contrato de prestação de serviço de água e esgoto, volto a dizer, não é de saneamento, é do contrato de prestação de serviço de água e esgoto, tá? Quer dizer, então, essa revisão do Plano Municipal de Saneamento, ela passa por uma revisão da política e composição institucional, uma configuração institucional, uma abordagem mais abrangente para as intervenções, compreendendo a urbanização, a extensão das áreas atendidas e as melhorias qualitativas, e aqui tudo isso se correlaciona com aquilo que for aprovado agora pela Câmara Municipal, ainda não foi aprovado, mas a revisão
do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, tá? Os mecanismos para o controle das ações, tá? Mecanismos de regulação, formas de acompanhamento e de participação pública, tá? E as questões e desafios que aqui eu destaco como principais, os arranjos estratégicos para a gestão do saneamento propriamente dito, e não apenas do abastecimento de água e esgoto, dos sistemas, a necessidade de sistema integrado de informações, de sistemas de suporte à decisão, porque nós estamos tratando aqui de magnitudes de investimentos e de infraestrutura muito complexas e que requerem, portanto, um sistema de informações compartilhado que já existe, mas que ainda não está à altura de dar um suporte à decisão dos decisores, né? Porque os decisores têm vários perfis, tem os decisores operacionais, os decisores mais técnicos e os decisores políticos, quer dizer. Então, ou seja, a repercussão da tomada de decisão via um sistema de suporte à decisão seria ideal para que essas repercussões no orçamento e nas resultantes fossem previamente avaliadas e pudessem depois ser rediscutidas e reavaliadas para uma eventual reformulação ao longo do processo, né? Tá? Passando para o próximo slide, eu destaco aqui alguns pontos para essa revisão, agora também voltada a todo o saneamento, né? Certo? Quer dizer, não só a prestação de serviços de água e esgoto, quer dizer... E aqui eu destaco aqui em vermelho, quer dizer, algumas frases, quer dizer, a forma de implementar e operar o sistema de saneamento ainda na cidade é muito heterogênea, porque ela depende, o que cria depende, como eu falei para vocês, depende de várias instituições e depende dos segmentos componentes do saneamento, né? Então, no que diz respeito à prestação de água, de abastecimento de água e esgoto, nós temos um contrato muito bem consolidado. Resíduos sólidos também existem vários contratos e existe uma relativamente boa adequada gestão desse processo. Agora, o que diz respeito à manejo de águas pluviais, isso não existe, né? Então, cria um desequilíbrio no cenário de saneamento, principalmente na drenagem urbana, tá? Nas diferentes regiões do município. E também um pouco, em função da natureza do contrato não ser unificado, quer dizer, na questão do resíduo sólido, né? Tá? Quer dizer, então, nós observamos áreas de maior carência. Nos últimos anos ainda nós temos uma dificuldade de acompanhar o grau de urgência claramente identificado, ou seja, o atender o grau de urgência claramente identificado, e aqui nós estamos, evidentemente, falando de uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, né? Tá? No seguinte ponto, no seguinte slide, vocês vão ver aqui, para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, no que diz respeito à política e composição institucional, eu destaco aqui já no Sistema Integrado de Informações a necessidade de gerenciamento dos serviços relacionados ao saneamento, por envolver uma carga enorme de informações a respeito de projetos, obras, operação, manutenção de todas as frentes de ações de saneamento, requer que seja um sistema, em primeiro lugar, amigável, um sistema compreensível e transparente, tá? E acoplado, como eu falei, a um sistema de suporte à decisão, porque o sistema em si de informações, ele precisa subsidiar as decisões. Então, isto ainda não existe, mas na nossa revisão, a gente pretende, pelo menos, definir as bases que esse sistema de informações compartilhadas que já existe, é relativamente aprimorado, ele possa ser convertido, ele possa ser apropriado por um sistema de suporte à decisão que facilite aos decisores, que são os administradores da cidade, como atuar e como atender às demandas mais importantes, né? E avaliar as repercussões dessas decisões, né? Quer dizer, aqui no último bloco, aqui na última coluna, vocês observam aqui que eu menciono distribuição de investimentos entre as disciplinas. Eu vou só ler o primeiro parágrafo.
para vocês refletirem, a proporcionalidade dos investimentos entre as diferentes disciplinas do saneamento deve depender primordialmente do nível de criticidade e natureza das demandas no território municipal. Vejam, o que quer dizer essa frase? Quer dizer o seguinte, nós precisamos estabelecer níveis de criticidade e medir esse atendimento. Tá? Então, isto significa distribuir os investimentos entre as disciplinas de maneira adequada, tá? Ao nosso ver, né? No slide seguinte, tá? Destacamos aqui, então, alguns dos componentes para a revisão do nosso plano, se dará agora, tá? O nosso plano, volto a dizer, de 2019, tá? Ele foi no mesmo dia que foi promulgada a Lei 17.104, 30 de maio de 2019, o prefeito Bruno Covas instituiu esse plano por decreto, tá? Quer dizer, então agora nós passamos à fase de revisão, tá? Agora, imaginando o horizonte 2024, 2028, né? Mais 4 anos. Então, nós temos aí, para essa revisão, que considerar dados de consumo, a estrutura da prestadora de serviço, as instituições que operam, os sistemas existentes, quer dizer, eles são, como eu falei, os sistemas existentes, tanto os sistemas produtores como os sistemas de coleta e tratamento, eles são, uma boa parte deles é exclusiva da cidade, outra parte é compartilhada com outros municípios, tá? Então, isto aqui também tem um componente bastante, que está muito vinculado a essa questão da governança, porque nós não somos donos da estação de tratamento de Barueri, por exemplo, nem da estação do ABC, e nem de todas as outras grandes estações de tratamento. Nós somos parte desse. Outros municípios utilizam essa infraestrutura da Sabesp. Então, aí já se estabelece uma necessidade de uma governança bastante aprimorada, né? No que diz respeito a indicadores, nós ainda dispomos de poucos indicadores que possibilitem aferir, na nossa opinião, uma excelência de serviço. Quer dizer, alguns deles são muito bons, mas são todos eles necessários, mas não são suficientes. No próximo slide, para a revisão do plano, no que diz respeito ao esgotamento sanitário, também nós atuaremos exatamente nesses contextos de dados de geração, estrutura operacional, abordagens no atendimento, eficiência e tratamento e reuso e inovação para áreas de difícil acesso. Lembrando que a cidade de São Paulo ela tem 125 bacias hidrográficas mapeadas pela nossa plataforma digital, GeoSampa, e praticamente nós temos cerca de 25 a 30% do território é área protegida e área de mananciais, mais na Zona Sul. E também onde se concentram, onde nós encontramos o principal sistema de abastecimento da cidade, quer dizer, que não é compartilhado, que é exclusivo da cidade, que é a represa Guarapiranga. Tá? Então, aí nós precisamos realmente focar em novas abordagens, principalmente considerando que a disponibilidade de água na cidade é muito insuficiente, muito aquém da nossa demanda. Por isso que nós importamos água de outras bacias, tá? Através da nossa prestadora de serviço, né? Muito bem. Trataremos também dos sistemas de coleta, estações de tratamento de esgoto e descarte. O reuso da água e lodo é muito importante, nós já fazemos isso em uma certa escala e vamos aprofundar. E as questões e desafios que estão aqui na terceira coluna são basicamente as seguintes: a poluição dos córregos. Por quê? Porque existe aí um lançamento já de, digamos, vamos dizer, que é um problema urbano aqui em todas as cidades brasileiras, o lançamento dos esgotos em rios urbanos, que gera poluição, que nós todos vemos, né? Os lançamentos, principalmente os não tratados, nesse caso, né? Vamos dizer, considerar a eficiência dos processos de tratamento e a geração de resíduos. E aqui tem aquela questão, quer dizer, um dos principais focos de atuação aí no plano de saneamento é exatamente o impacto da geração de resíduos nos corpos hídricos. Tá?
tá? Quer dizer, então, esta é uma questão que precisa ser tratada e que, do ponto de vista dos contratos de prestação de serviços de resíduos sólidos, não é coberta, tá? Então, isso é uma questão, não é coberta adequadamente, né? Então, essa é uma questão que repercute com bastante gravidade aqui em todo o Brasil, e a cidade de São Paulo não é exceção. O próximo slide, por favor. No que diz respeito, então, às questões e desafios no esgotamento sanitário, nós destacamos o lançamento de esgoto na drenagem e, consequentemente, a poluição nos córregos, que eu já falei anteriormente, né? A conectividade das redes e o chamado efeito catapora. Nós chamamos de efeito catapora, isso, lógico que a nossa prestadora não gosta muito desse apelido, né? Mas é o seguinte, se nós pontuarmos, nós uma vez fizemos um mapa da cidade de São Paulo com pontos vermelhos, aonde havia lançamentos e descartes de redes coletoras não conectadas, ou seja, elas descartam esses descartes nos córregos, e deu uma pulverização de pontinhos vermelhos, que aí nós apelidamos de efeito catapora, certo? Quer dizer, ou seja, existem milhares e milhares e milhares e milhares de pontos de lançamento das redes coletoras nos cursos d'água, e que, traduzidos isso num mapa, quer dizer, dá a impressão de que a cidade está com catapora, né? Certo? Quer dizer, então, esse é um dos problemas mais cruciais para a universalização e para a despoluição dos cursos d'água na cidade. Muito bem. No slide seguinte, manejo de águas pluviais, nós tratamos de outras questões, vamos dizer, a problemática da drenagem, a estrutura de operação, as instituições operantes, questões e desafios, muito bem, né? E aqui fazemos algumas, no slide seguinte, temos as questões e desafios pontuadas em destaque, com a gestão de informações das redes de drenagem, a poluição difusa e sistemas de tratamento. Aqui estou falando dos sistemas de tratamento pluviais. Passa para o próximo slide, por favor, tá? Que apresenta as questões e desafios. Então, a gestão das informações das redes de drenagem, a poluição difusa e sistemas de tratamento. Tratamento do quê? Tratamento fluvial, tratamento da carga difusa, tá? E medidas descentralizadas e não estruturais, que são particulares. O slide seguinte trata dos resíduos sólidos propriamente ditos, né? Tá? Quer dizer, então, os resíduos sólidos, aí nós temos que abordar bem a produção desses resíduos, como se dá, suas fontes geradoras, a gestão dos diferentes tipos de resíduos e as questões e desafios. Aqui eu destaco à direita, né? Quer dizer, a saturação dos aterros, o atendimento da coleta seletiva, eficiência de reciclagem, modelos de gestão em áreas menos acessíveis e resíduos da drenagem e corpos hídricos, que é um daqueles casos que nós citamos, né? Muito bem. Então, passando para o próximo slide, apenas um relato nesse slide aqui, com destaque aqui em vermelho, da ausência ou insuficiência de sistemas de gestão dos resíduos sólidos tem impactos contundentes, e nós estamos, na realidade, no limite de saturação de alguns aterros, né? E vamos para o final da nossa apresentação, que é exatamente essa questão que se aborda no próximo slide, né? Que é essa engrenagem que nós demonstramos da integração e governança, onde a cidade de São Paulo faz parte dessa engrenagem, aonde nós temos, evidente que, vamos dizer, o governo do estado, os demais municípios, o governo federal, a iniciativa privada, o terceiro setor e a cooperação internacional. E aqui, dentro do contexto da segurança hídrica, pode passar para o último slide, essa integração e governança se reflete num planejamento e gestão com investimentos, gestão de investimentos, planejamento e gestão de investimentos, a gestão orçamentária, o monitoramento e indicadores apropriados, sistemas de informação e de suporte à decisão, planos diretores setoriais bem consolidados e ajustados aos planos de bacia, tá? A gestão por unidades hidrográficas, obviamente, no que diz respeito à saúde, qualidade de água para consumo humano e doenças e controle de doenças de veiculação hídrica. Esse é um papel muito importante feito pela Secretaria Municipal da Saúde.
No que diz respeito à proteção e conservação das águas, a revitalização de corpos d'água, proteção de nascentes, controle de poluição difusa, uso de águas pluviais e reuso. Tá? Aqui está o programa Córrego Limpo, por exemplo. No uso do solo, as interfaces entre gestão urbana e segurança hídrica, regulação edilícia, zoneamento de áreas inundáveis, que ainda não temos na cidade, tá? E impacto sobre a drenagem. E no que diz respeito ao saneamento ambiental, abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, drenagem e resíduos, já falamos. Nos sistemas de alerta e adaptação às mudanças climáticas, tratar da resiliência aos impactos das mudanças climáticas, ilhas de calor e convecção térmica urbana, que são muito importantes na cidade, e para isso nós contamos com um centro de gerenciamento de emergências, principalmente para os episódios mais críticos de inundações. Inovações tecnológicas, eu destaquei aqui apenas 4 pontos. Uma várzea construída, quer dizer, ou seja, recuperação de várzeas, quer dizer isso, por isso quer dizer várzea construída. Energias renováveis, redução de perdas no sistema de abastecimento, que ainda entre perdas físicas e não físicas supera 30% na cidade. O uso racional da água, isso nós já temos um programa dentro dos imóveis ocupados pela cidade, tá? Que se repercute inclusive em economia, não só economia de água, mas economia tarifária. Tá? Nós temos um desconto pela tarifa em função do atendimento de metas de uso racional da água, e o processo de transparência e controle social, consultas, audiências públicas, comitês, conselhos, transparência ativa e orçamento participativo são as nossas diretrizes. E assim nós terminamos. É um assunto muito vasto, né? Espero ter dado para vocês uma noção de como se dá essa inter-relação de governança do saneamento e da gestão hídrica na cidade de São Paulo. Muito obrigado, Maria Luísa, estou à disposição.